A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus estejam hoje em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa. A menos que mantenham suas lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial necessidade. Hoje, você e eu vamos conversar um pouco sobre crescimento. Afinal de contas, quando você e eu olhamos a estrutura humana, a estrutura animal, a estrutura das plantas, todos os seres vivos, eles receberam de Deus a grande dádiva, o grande presente de desenvolvimento, crescimento. E não seria diferente você e eu crescermos não apenas no aspecto físico, afinal de contas, nós não somos mais nenhuma criancinha, não somos mais bebês, nós nos desenvolvemos. E interessante é que quando uma criança nasce, ela é acompanhada pelo pediatra e a mãezinha, o paizinho, eles têm que levar sistematicamente esse bebê recém-nascido para o acompanhamento pediátrico no posto. E você se lembra do cartão da criança? Eu tenho alguns desses cartões lá em casa. O cartão da criança, ele tem uma curva de crescimento e desenvolvimento, aonde está tabelado, baseado em pesquisas de muitos anos, milhares e milhões de crianças foram pesquisadas, analisadas. Então tem uma linha de desenvolvimento, tanto de peso quanto de desenvoltura óssea. E é claro que quando a criança apresenta alguma divergência no seu desenvolvimento, os médicos rapidamente procuram suprir essa deficiência, seja por questão de nutrição, seja por encaminhamento para algum especialista, caso o problema esteja na estrutura óssea, e é feito vários exames para que a criança desenvolva. Caso a criança não se desenvolva, é chamado isso de anomalia. E por que é uma anomalia? Porque o natural da criança é se desenvolver. É natural. O leite materno, a alimentação para a criança após o período de amamentação com leite materno, é tudo propício para que ela se desenvolva. Inclusive, você já observou que a criança ela passa 9 meses no útero da mamãe, fica ali bem pequenininha, e depois que sai, se você for comparar o outro período de 9 meses que ela passa fora da barriga, ela simplesmente parece que dobra de tamanho, não é? É impressionante isso. Por quê, queridos? Porque a dinâmica da criação divina é que as coisas cresçam, que as coisas se desenvolvam. A Bíblia, ela aponta que você e eu, quando conhecemos o Evangelho, somos que crianças, bebês espirituais. À medida que nós vamos passando mais tempo na igreja, que nós vamos aprendendo, a Bíblia aponta que você e eu temos que nos desenvolver. Não tem como você e eu, que já passamos e já estamos há tantos anos na igreja, continuar tomando leitinho como o primeiro momento quando entramos na igreja. O apóstolo Paulo, ele fala que isso é uma anomalia, que nós não podemos mais, estando velhos na igreja, nos alimentar como crianças recém-nascidas na fé. Isso porque na mente do apóstolo Paulo, iluminada pelo Espírito Santo, o desenvolvimento, o crescimento faz parte da vida. Eu não sei porquê. Existem muitos homens e mulheres, cristãos que são até sinceros, estão na igreja há tanto tempo e não se desenvolvem espiritualmente. Queridos, se para a medicina um bebê que não se desenvolve de acordo com a
curvatura normal, e isso é chamado de uma anomalia, então eu quero que você e eu entendamos que se nós, na nossa curva de crescimento espiritual, não estamos nos desenvolvendo, isso também é uma anomalia do pecado. E nós precisamos hoje aprender sobre isso, ou pelo menos conhecer um pouco sobre isso, e pelo poder do Espírito, temos que começar a dar uma direção diferente na nossa vida. E sabe por que eu acredito que é necessária uma direção diferente? Porque olha o que diz em Lucas capítulo 2, verso 40, a respeito de Jesus, o menino Jesus. E o menino ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus, é escrito sobre ele, diz que ele ia crescendo e se fortalecendo e ficando cheio de sabedoria. Cristo passou pelo processo de desenvolvimento, não apenas físico, intelectual, mas principalmente o desenvolvimento espiritual. E eu, logo no início desse jejum, já quero mandar uma pergunta que é para você refletir e começar a fazer a sua avaliação no seu momento de oração. Há quanto tempo você está na igreja? E a minha pergunta é: você já se desenvolveu espiritualmente? Você já cresceu espiritualmente? Ou você ainda é um bebê espiritual? Você precisa dessa resposta para que os outros tópicos que nós vamos trabalhar hoje façam sentido e ajudem você no seu processo de mudança.